É um prazer sempre estar aqui, falar um pouco de geração distribuída, de meio ambiente, estar com os amigos aqui, e mais um novo amigo ali também, ambientalista, Fernando, né? Estamos juntos. Eu perdi minhas fitas VHS num incêndio, então não tinha mais histórico nenhum, tinha filmagem lá do filho nascendo, tal, e de repente veio um balão daqueles de Natal, caiu em cima da casa e pegou fogo. Perdi essa história toda. Mas hoje tudo é digital e a geração distribuída está caminhando com toda a parte da mobilidade elétrica, toda a parte que você colocou, Maluf, da integração de vários sistemas, das cidades inteligentes. Os números que você colocou assim, são fantásticos. Eu comecei a anotar, já espelho, você tem muito dado, eu não consigo anotar, não vou conseguir acompanhar. Você replica lá na hora que a gente estiver debatendo. Véio. Só números crescentes, a rampa é sempre para cima, né? E aí também, falando para o Fernando, a rampa é para cima, mas as emissões também estão muito para cima. Eu gostei que quando o deputado falou, apesar da notícia ser ruim, estamos acelerando em direção ao inferno, né? Pisando baixo a caminho do inferno. O pano de fundo disso tudo aqui realmente é a mudança climática. A gente tem que gerar energia limpa, renovável, com emissão de carbono zero. Caso contrário ou não, a gente já está caminhando para um mundo que a gente tem que criar situações de adaptação, mitigação com certeza, que é o uso de energia renovável, mas a adaptação é como é que a sociedade moderna vai se adaptar a essas mudanças que estão vindo aí. Então, a infraestrutura, a maior resiliência, a educação, tecnologia, financiamento verde, tudo isso vai ter que vir a reboque. Então, o que está acontecendo lá na COP agora, a gente vem acompanhando, então foi citado aqui, e por isso que eu trouxe o assunto, né? É de suma importância, e o Brasil sempre foi um protagonista nesse ambiente de internacional, discussão de mudança do clima, e agora a gente está precisando realmente olhar essa agenda de novo, né, Adalberto? Mas pegando já o gancho aqui, a gente está falando de geração distribuída e com fontes renováveis. Apesar do solar dominar o cenário, até se você for aqui na feira, você não vê uma planta de biogás, você não vê falando de uma micro central hidrelétrica, ou biomassa, ou eólica. O solar dominou pela simplicidade, pela facilidade, pela agilidade de implementação. A tecnologia é quase plug and play hoje, é quase difícil errar. Né? E Gil, você foi percussor aqui no estado de Minas, enxergou isso como um potencial para Minas, né? E fez uma diferença no país, porque todo mundo olha para Minas agora como uma referência de legislação, de mercado, de incentivos político, fiscal e por aí vai. Então, primeiro, agradecer por essa liderança, porque não é só estadual, apesar de você estar focado em Minas, você repercute isso para o Brasil como um todo. Então, como foi entrar nesse negócio quando surgiu a primeira vez geração distribuída? Conta um pouco dessa história, porque os números a gente já sabe, os projetos de lei a gente já sabe, a gente está acompanhando, mas um pouco da sua história, assim, em um minuto, né, por causa do tempo. Rapidinho, eu assumi a secretaria em 2011, né, do governador Anastasia, e a minha região eu vi o foco água, né, água, água, água. Mas encontrei um parceiro importante da CEMIG. A CEMIG tem os melhores engenheiros do país, para nosso orgulho, e o Alexandre Bueno tinha já conversado com ele, fazer esse mapa solarimétrico. E aí nós tivemos a oportunidade de ir lá em Madrid, num seminário de energias renováveis. Também fomos também lá na Alemanha, em Munique, e aí começamos a ver que tinha que construir políticas públicas, né, dando incentivos fiscais e tributários. Tinha uma briga enorme com a EPE, o Tomasquim na época, né? Isso vai acontecer só 2022, 2025, isso é muito caro. Então, a própria CEMIG, né, alguns diretores, né, porque realmente era muito caro, mas a persistência, né, nos levou, tivemos apoio do governador Anastasia, aí ele criou uma comissão, né, botou o vice-governador Alberto Pinto Coelho, que depois virou governador, para coordenar Secretaria da Fazenda, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, a nossa Secretaria Sedinó,
e fomos, né, brigar, partir para a briga mesmo. E conseguimos, em 2014, né, pela eleição nacional, né, o Aécio Neves candidatando aqui em Minas, o Eduardo Campos sendo candidato pelo Pernambuco, que tinha também a Secretaria de Energia lá, o Eduardo também foi um grande parceiro, e forçamos naquele ano de 2014 de ter o debate de energia renováveis. Então, começou aí, e aí em outubro teve o primeiro leilão da ANEEL. Aí começou essa história toda, e em 2015 teve, dia 29 de agosto de 2015, teve um grande leilão que Pirapora, né, a nossa cidade do norte de Minas, teve esse benefício com a Canadian e a empresa Solat fez o projeto, a Canadian bancou 411 mega, mais de 2 bilhões na época de investimento. Aí as coisas foram abrindo e graças a Deus estamos aí nesse mar de placas solares do Brasil. Maravilha, eu não conhecia essa parte, por isso que eu perguntei. Fernando, nessa época, você estava de olho nas árvores que seriam suprimidas de lá, na vegetação, no aspecto social. Você chegou a acompanhar esse mercado nessa época, porque foi muito de repente Pirapora estava aí. Era um marco no Brasil, entrava no big game, né, das grandes usinas de energia solar do mundo. Foi a maior, assim, foi quando inaugurou o Brasil nesse negócio de usina centralizada. Apesar de a gente estar falando aqui na GD, a gente não pode esquecer dos irmãos agora, né? A GD sobrepassa hoje a centralizada. Como foi para você nessa época, à frente dessa pauta ambiental, tendo que lidar com isso? Porque a gente pensa que o solar é 100% favorável, e de alguns aspectos, mas em outros a gente tem impactos socioambientais. A nossa pauta, essa preocupação dela está em consonância com a agenda econômica, né? E a resistência era muito grande. O senhor lembrou bem, Thomas Kuhn, né, que eram as cabeças pensantes e atuantes, os tomadores de decisão. A resistência era muito grande, né? Se falava geração. O maior argumento contra a geração distribuída, eu lembro, a energia solar, o principal argumento contra era que era muito caro. Olha, o quilowatt da energia elétrica custa $70, o da energia solar é $250. Isso é inviável. Geração distribuída. Isso é coisa de fundo de quintal, isso não atende. Nós temos ali um polo industrial altamente consumidor de energia, de uma indústria de cimento, de alumínio. Nós vamos atender esse pessoal, esse empresariado, essa indústria com geração distribuída. Só para ilustrar bem, em consonância com a fala do deputado, em 2012, só uma coisa bem icônica, é rapidinho o caso, mas ele ilustra muito. 2012, o nosso projeto foi descomissionado em 2008, mas teve um caso no Vale do Mucuri, um gringo, um estadunidense, um empresário, ele fez um projeto de produção leiteira intensiva e fez um biodigestor. Era o maior biodigestor da América Latina e gerava o equivalente a uma PCH. Só que ele não conseguia vender essa energia, né? Ele ia lá na CEMIG, tinha uma rede mais ou menos de 1 quilômetro, tinha aqueles procedimentos, né, que ele tinha que fazer a rede, tinha que comprar o transformador, doar para a CEMIG, esses procedimentos que ia de padrão. Aí ele nos procurou, isso chegou para a gente lá e nós fomos tentar facilitar a intermediar esse contato com a CEMIG. Marcamos uma reunião com o superintendente, falando, olha, geração distribuída, um projeto interessante, não demorou. A frase dele, na época que é o icônico que eu queria deixar aqui, 2012, ele falou, abre aspas, esse assunto, geração distribuída, isso está recorrentemente, historicamente, batendo na nossa porta. Mas, ultimamente, não está mais batendo na nossa porta, está arrombando as nossas portas. Né? Então, achei, isso foi em 2012, eu acho que as coisas realmente avançaram. A partir de 2008, a gente passou deixou de acompanhar, né, diretamente a questão energética, os desdobramentos. Então, isso realmente foi até uma grata participação aqui, que foi essa oportunidade de a gente ir lá buscar inclusive achar a caixinha das fitas VHS que está lá e que eu vou ter que jogar fora, que eu sei que elas não vão servir para nada, mesmo com a luta de mantê-las. Digitaliza.
Você pode digitalizar isso tudo hoje. Acho que não é Não vale, não vale. Né? Hoje você tá artigos, tem coisa, ninguém vai ler isso. Não. Então, Beto, você também é um pioneiro, veio de uma agenda ambiental forte, Fundação Clinton, já defendeu essa pauta global de redução de emissões, de repente aterriza aqui no Brasil para assumir uma área de veículo elétrico que ninguém nunca nem tinha ouvido falar disso, assim, apesar de já ter aparecido até no Jô Soares já tinha aparecido um carro elétrico em algum momento atrás, que se não me engano era Gurgel, alguma coisa assim, ou hidrogênio, agora me fugiu, mas sempre quem é pioneiro acaba também carregando um fardo, um peso, e depois vem a indústria, vem uma onda, como a gente está vendo agora na geração distribuída. Pelo que você está me dizendo, o carro elétrico é algo consolidado, apesar de não ter nada aqui ainda comparado com o mundo, não tem freio e não volta para trás. Qual é a mensagem que você deixa aqui no berço da indústria automotiva, que é a região aqui metropolitana eu sei que São Paulo mas aqui também tem grandes indústrias aqui, porque o deputado ali vai ter que fazer política pública para essa frente também. O que é que você me diz aí da nova indústria? Você já falou, mas só para nessa sua história ambiental aí. Não, Aurélio, assim, por um lado, a agenda climática ganhou uma dimensão mundial muito forte nas negociações, nas políticas. A União Europeia já fala a partir de 2024 taxar os produtos em função da pegada de carbono que esses produtos trazem. Então, os veículos elétricos não são mais uma questão de futuro ou que um ano em que as coisas sejam mais viáveis. É um processo sem volta, é irreversível, é inexorável. Né? Simplesmente vai acontecer. O mundo demorou 10 anos para vender 1 milhão de carros elétricos, depois vendeu 3, depois vendeu 6,5, esse ano vai ser 12. Né? Então o mundo produz 80 milhões de carros, o ano que vem vai ser 20. Né? Então a gente está falando de sair de 4% para 9%. Esse ano, no mínimo, passa 15%, mas pode chegar até 17%. Então o ano que vem vai ser quanto? 30%? 35%? 2025 vai ser o quê? 50%? E aí, qual é a chance do Brasil? Por mais que seja um país grande, nós já fomos o 6º maior produtor de veículo leve do mundo. Hoje somos o 9º, né? 9º, 10º. Já fomos o 2º, hoje somos o 4º maior fabricante de veículos pesados. Temos uma população grande, temos um mercado consumidor. Um biocombustível forte aqui. Biocombustível muito forte, então certamente a nossa transição é diferente do resto do mundo, né? Essa transição que passa pelo fomento do etanol, o híbrido flex. Agora, qual a chance da nossa indústria sobreviver desconectada das cadeias produtivas globais? Né? A decisão para investir num novo motor a combustão, aqui desenvolver na Fiat, na Stellantis, né? Vai ser feita aqui ou ela é feita globalmente? Né? Então, ou a gente se insere de alguma maneira nessas novas cadeias produtivas globais e usa as nossas fábricas que são competitivas, que tem uma mão de obra relativamente barata, né? A mão de obra da engenharia brasileira é barata, comparando com a China, comparando com os Estados Unidos, comparando com a Europa. Nós temos um parque fabricante de autopeças e temos a matriz limpa renovável. Então, se um veículo, daqui a poucos anos, quando for comercializado no comércio internacional, tiver lá uma taxa pela pegada de carbono que ele traz, um veículo fabricado no Brasil, que tem uma matriz elétrica de mais de 80% de renovável, vai ter uma pegada de carbono muito menor. Competitividade no mercado internacional. Então, a gente vai ter muita competitividade, a gente vai ter um potencial de crescimento. Só que para isso ocorrer, do mesmo jeito que o deputado Gil Pereira lá atrás, depois de voltar da Europa, percebeu que precisava criar política pública para criar esse novo mercado, a gente precisa criar. O Brasil é o único país do G20. Olha só, das 20 maiores economias do mundo, o Brasil é o único que não tem um plano nacional de mobilidade elétrica. Faz sentido num país que tem 150 mil empregos diretos só em montadoras, a gente não se preocupar com o futuro e com a transição dessa indústria? Porque se fosse 1%, foi para 2%, vai chegar a 5%, é só carro de luxo, é um nicho aqui, é outro. O ano que vem vai ser 30% de carro elétrico. E pior,
O mundo vende 80 milhões de carros, né? Esse ano, como eu comentei, 80. Só que a capacidade de produção do mundo está em 145, quase 150. Significa que quase metade das fábricas pode ser fechada assim, ó, sem dar dor de cabeça nenhuma para as matrizes, né? Então, para a gente poder ser competitivo, eu lembro que quando a Ford fechou, né? Ah, não, mas o problema não é o Brasil, que não tenha política, porque a gente fez, pô, tá vendo? A falta de uma política, a Ford acabou de anunciar que agora é tudo elétrico, então como a gente não tem política, não faz sentido ela manter. Ah, não, questão da Ford, não sei o quê. Aí logo depois a Mercedes fecha. Pô, a Mercedes fechou uma fábrica zero bala, tinha acabado de investir. E como que a Mercedes não? Pô, a Mercedes acabou de anunciar na Europa que vai fazer. Aí você vê nos meses seguintes a Ford investiu na Argentina, lá já tinha a lei de elétricos prontos, investiu no México para exportar, investiu na Europa, né? Então a gente está A perdendo. Mercedes também, então a gente está perdendo, mesmo não fechando fábricas, nos últimos 3 meses nós perdemos 3 veículos de fabricação, que foram para a Colômbia e para o México, né? De GM, Volkswagen. Então, perdeu um carro, esse carro não estava mais tão competitivo. Beleza, mas ganhamos algum outro no lugar? Estamos fabricando algum híbrido? A GM já está fabricando algum elétrico? A Volkswagen está fabricando algum híbrido? Ainda não. Enquanto um carro elétrico pagar o dobro de IPI do que um carro a combustão, não vai ter. Vocês sabiam que uma bicicleta elétrica paga 3 vezes mais IPI do que uma bicicleta comum? Antes dessa redução de 1/3, né, do IPI, era 10% IPI de bicicleta e a elétrica pagava 35%. Aí caiu para 7,5% e 25%, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, um carro flex, e a gente gosta da tecnologia flex, super importante, o etanol, biocombustível brasileiro, gera renda, importante. O flex tem todos os subsídios, é o que menos paga imposto, paga 5% de IPI. Os elétricos pagam 14% a 18% na sua maioria. Né? Alguns pagam 10, 12, verdade, mas a maioria paga ali de 12 a 14, né, digamos assim. Então, assim, ou a gente cria legislações, tem o governo central coordenando, integrando, fomentando as ações do setor produtivo, da universidade, dos governos subnacionais, ou a gente corre um risco muito grande de ficar para trás. Mas eu tenho certeza que a gente vai acordar, né, deputado? E agora a gente vai ter que aprovar logo legislações para retirar essas distorções, para que o Brasil possa se inserir nessas cadeias. Bom, nosso tempo está acabado, mas, deputado Gil, muito trabalho aí pela frente, né? Se eu quiser fazer algum comentário, considerações finais. Eu esqueci que eu né, desde fazendo requerimentos, né, indo a Brasília, e agora o governo já vai implementar, né, os financiamentos obrigatoriamente de casas populares, de casa em geral, tem que vir com a placa de energia solar. E daqui pouco tempo, ou já tem de imediato, tem que vir também para estar, né, as garagens já estão vindo com os plugs, porque vai ser só carro elétrico, como é que você vai comprar uma casa se não vai estar plugada para... né? Então, parabéns, Aurélio, pela coordenação aí e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E só para fechar, porque o PC já olhou para mim 2 vezes ali, já vou tocar a bola, PC, só um minutinho. E o Fernando fez um comentário da GD, geração distribuída. Cara, era super cara. Quando eu entrei nesse segmento, a gente fazia conta assim, quantos quilômetros eu preciso estar da rede para viabilizar um sistema de 50 watts. Isso lá em 1900 e bolinha. A gente tinha que estar a 20 quilômetros de distância da rede para instalar um sistema de 50 watts, senão não pagava a conta. Imagine quanto era cara a energia solar nos anos 90. Fernando, 30 segundos, se quiser dar sua mensagem final aí para encerrar. Agradecer e reiterar a sugestão, né, da gente ter um momento de sistematizar melhor essas oportunidades que foi proposta pelo painel. Eu vejo que lá mesmo a gente tem muitas, mas elas não estão bem sistematizadas. Eu acho que tem uma oportunidade de a gente fazer um ótimo cardápio para provocar cabeças pensantes, investidores e executivos aí. Muito obrigado. A casa está aberta. Uma salva de palmas aqui para os palestrantes. TC que está contigo agora. Obrigado a todos.